Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a continuação da nossa aula de operações unitárias sobre a extração líquido-líquido. Nós vamos falar hoje sobre a extração em múltiplas etapas para os líquidos immiscíveis. Então lembra que a gente conversou sobre o caso em que os líquidos eram miscíveis, né? Então existia uma certa solubilidade, não era total, mas existia, né? Uma certa solubilidade do solvente C e entre o solvente C e o inerte, que era o B, né? A gente precisava levar isso em conta nos cálculos de equilíbrio e no balanço de massa. E esse levar em conta era utilizar os gráficos retangulares, onde a gente tinha a composição das duas fases e dos dois componentes, do A e do C, representados todos no mesmo gráfico. A gente vai ver agora como a gente lida para o caso em que a extração é feita em múltiplas etapas para os líquidos immiscíveis. Então aqui nos líquidos immiscíveis a gente vai considerar que não existe afinidade entre o solvente C e o inerte B. Vão existir duas entradas, né, a alimentação e o solvente, e na saída, né, as duas saídas vão ser o rafinado e o extrato, claro. No extrato, para o caso dos líquidos immiscíveis, o extrato ele vai ser composto de A mais C, solvente mais soluto, e o rafinado vai ser composto de A mais B, que é o soluto, que não foi extraído, né? A extração não é 100%, soluto mais o inerte. Tá certo? Então aqui a gente vai lidar para o caso de múltiplas etapas, que é o caso um pouquinho mais complexo, que era interessante a gente ver junto. Então olha só, seja V a corrente de solvente, rica em solvente, né? L a corrente de alimentação, que é rica em inerte. O processo de extração líquido-líquido em múltiplas etapas pode ser escrito dessa forma. Então olha só, aqui a gente tem V, que é corrente rica em solvente, né? Na saída ela chama extrato, na entrada chama solvente. E tem aqui a alimentação, que a gente vai chamar ela de L0, ela entra como alimentação e sai como rafinado. Olha a nomenclatura que a gente vai usar. Cada etapa aqui, né, a gente vai dar um número, que a gente vai ter um número Nzão de etapas, total de etapas. E vai chamar cada corrente, né, com o respectivo subíndice, que é o número da corrente onde ele sai. Então, ó, as correntes que saem do estágio 1 são L1 e V1. Saem do estágio 2, L2 e V2, e assim por diante. Por quê? Porque lembrem, pessoal, ó, correntes que têm o mesmo subíndice são correntes de equilíbrio. Então, L2 e V2 estão em equilíbrio e vão ser encontradas no gráfico de equilíbrio, né, em cima da reta que vai representar o equilíbrio, tá bom? Então, a gente vai chamar de Nzão um número total e de Nzinho um número qualquer, né? Um número qualquer de estágios. Tá bom? Agora a gente vai fazer o balanço de massa nesse processo de duas formas. A gente vai fazer primeiro o balanço de massa total, balanço de massa no processo como um todo, tá? Englobando todas as etapas. E depois um balanço de massa englobando só as N minúsculo, né? Nzinho, primeiras etapas. Tá? Então, ó, esse é o balanço de massa para o caso de líquidos immiscíveis, B e C immiscíveis, para o processo inteiro. Ó, aqui a gente está usando L' e V', que são as correntes livres de soluto. Lembra? A gente viu isso na absorção, dei uma olhadinha lá. Na absorção, né? São as correntes livres de soluto. E aqui a gente vai ter como incógnitas x0, xn, yn mais 1 e y1. Na prática, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai conhecer 3 dessas variáveis, né, dessas composições, e vai faltar uma delas. A gente vai usar essa equação para encontrar a composição de saída que a gente não tem. Ó, se a gente fizer o balanço de massa para as Nzinha primeiras etapas, a gente vai encontrar essa equação. Notem que ela tem o mesmo formato, só que agora ela é escrita para Nzinho. Nzinho aqui e Nzinho aqui. Então, ó, L' é a vazão de inerte, sem o soluto. V' é a vazão de solvente, sem o soluto. X é a fração mássica para as correntes L. E Y é a fração mássica de soluto, né, para as correntes A.
Então esse caso é bem simples, ele vai parecer muito com os gráficos que a gente já fez de escalonamento para extração. Então, ó, a gente vai utilizar essa equação aqui, que é a equação da linha de operação. Essa aqui vai ser a linha de operação, tá, pessoal? Do processo de extração. Então a gente vai plotar a linha de operação junto com um gráfico de equilíbrio para encontrar o número de estágios. O número de estágios a gente faz por escalonamento pelo método de McCabe-Thiele. Então a gente vai poder considerar que essa equação aqui é uma reta, né? A gente vai considerar que as composições são diluídas, vai considerar como se fosse uma reta. E graficamente a coisa vai ficar assim, ó. Então aqui tem um gráfico típico. Essa aqui é a linha de equilíbrio, tá? A gente vai ter que ter os dados ou na forma de equação ou na forma de tabela para poder traçar. E aí a gente vai achar a linha de operação. A linha de operação está aqui embaixo, tá vendo? A linha de operação ela vai de x0, de um ponto aqui em cima, né? Que é x0 e y1, coordenadas dele, até um ponto aqui, ó, que é yn mais 1 e xn. Se vocês olharem, voltem lá no slide com o processo, vocês vão ver que são as composições dos dois extremos, né? Um extremo do processo e outro extremo do processo. Tá bom? Então a gente vai achar esses pontos extremos, vai traçar uma linha reta entre os dois e vai ter a linha de operação. Aí a gente vai escalonar para encontrar o número de estágios. Ó, o escalonamento ele inicia por convenção em x0 e y1. Vamos ver como é que faz. Ó. Então a gente sai de x0 e y1, que é esse ponto, sai na horizontal, bate na linha de equilíbrio, desce na vertical, um estágio. Sai na horizontal, bate na linha de equilíbrio, desce, 2 estágios. Assim vai, né? Até quando? Até quando que a gente para aqui? Quando que a gente para? Quando a gente encontra ou passa do extremo da coluna. Se encontrar em cima, beleza, senão a gente passa. Tá, ó. 3 e 4. Tá? No meu gráfico deu 4. Faz em escala bonitinho, né? Aí fica igual ao do livro, tá bom? Tá certo? Então é aquele mesmo esquema que a gente fez, né? Já nos outros processos, ó. Processo de equilíbrio, né? 1, 2, 3, 4. Aqui ele bateu certinho, né? Então aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter 4 estágios teóricos. Como ele bateu certinho aqui, ele vai dar 4 estágios reais também, né? Estágios reais. Se passar um pouquinho, o que faz, pessoal? O número de estágios teóricos vai ser fracionário. E aí a gente a gente arredonda para cima, né? Para achar os reais. Tá bom? Então não tem nada muito diferente do que a gente já está acostumado a fazer. Você já tem esse conhecimento, né? E a gente vai utilizar isso para resolver esse exemplo juntos. Olha só. Uma solução aquosa de 100 kg por hora contém uma fração em massa de 0,01 de um soluto A. Essa deve ser extraída da água com diclorometano numa vazão de 200 kg por hora, que já contém uma fração mássica de 0,005 do composto A. Então já tem uma contaminação, né? É um solvente que deve ser reaproveitado, deve ser reutilizado, então ele vem com um pouquinho de contaminação do soluto. Portanto, é utilizado no processo em etapas, né? Extração líquido em etapas, operando em contracorrente. A água e diclorometano são essencialmente immiscíveis, e a fração mássica de A na saída do extrator deve ser de 0,001 de fração mássica, 0,001. O que ele quer é que a gente determine o número de etapas necessárias. Tá? Então a gente vai ter os dados de equilíbrio, vai precisar utilizar as informações que ele deu para resolver o problema, né, encontrar o número de estágios. Certo? Então é isso, pessoal, a extração líquido-líquido para líquidos immiscíveis em múltiplas etapas. Então anotem as dúvidas e tragam para a gente conversar junto, tá bom? Obrigadão, até mais.